Paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos para a Bíblia Sagrada, meus amados. Vamos ler a palavra de Deus aqui nessa noite quente, de calor. E vamos receber a bênção do Senhor Jesus aqui hoje. Hoje é o sexto elo da campanha, irmãos, é isso mesmo? Quem lembra aí? É o sexto? Eu acho que quinta é o encerramento? Isso, Encerramento quinta-feira que vem, dia 7, Na outra quinta, nós teremos o culto, mas teremos também a palestra com o Dr. Geraldo, dia 14. A palestra será no salão anexo aqui do lado. E o culto aqui, para os irmãos que quiserem ficar no culto, ficam no culto. Quem quiser estar na palestra, e aí depois nós vamos, colocar uma nova campanha em nome de Jesus. Então, quinta que vem, o encerramento do nosso propósito em nome de Jesus. Jeremias capítulo 8. Deus abençoe os queridos e amados irmãos que estão conosco. Glória a Deus, como é bom estar na presença de Deus. Ainda regozijando a alegria de ontem, tivemos uma noite assim maravilhosa. A igreja orando pelo pastor e aquele culto assim muito especial, muito gostoso mesmo. Hoje não será diferente. Amém? Jesus está conosco. Jeremias capítulo 8, quem encontrou diz amém? Quem encontrou diz amém? Verso 7, meus amados. Olha que lindo esse texto. Eu nunca preguei nesse versículo aqui. Primeira vez. Mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui, Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós estamos, Senhor, na Tua doce e gloriosa presença, e nós cremos no poder da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, aqui nesta noite, e nos dá a Tua bênção em nome de Jesus. Podem assentar e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Vamos ouvir uma saudação com o irmão Miguel aqui, dá um amém? Depois nós vamos meditar nesse texto que nós lemos. O irmão Miguel está aí conosco. Vamos ouvir o irmão Miguel Rocha dar uma saudação, testemunhar, fazer aquilo que Jesus tocar no seu coração. Glória a Deus. Estivemos com ele essa semana na casa dele, oramos juntamente com ele e com a esposa. Foi uma bênção de Deus. Vamos ouvir o servo do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu vou testemunhar, até aproveitando o período dos aniversários dos meus dois filhos. Tenho dois filhos, o Gabriel e o Rafael. O Gabriel completou agora no último dia 28, 24 anos, e o Rafael vai completar lá no dia 11 de dezembro, 20 anos. Deus já fez maravilhas nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família. E com os dois não foi diferente desde o nascimento. O Gabriel, para vocês terem uma ideia, a Valéria, minha esposa que está aqui conosco, ela enfrentou durante 5 meses, aproximadamente, da gestação, um grande desafio. Porque ela já tinha tido um aborto espontâneo do primeiro filho, e do Gabriel, no caso, foi aquele sofrimento, não foi diferente. Ela ficou durante esse período todo, as irmãs sabem muito bem como funciona, ganha esse peso na gestação, Ela, ao contrário, ela perdeu peso, cerca de 10 quilos ela perdeu. E ela não comia, tudo que ela comia, ela vomitava. Para ela não vomitar, ela chegou a um período a ficar cuspindo a saliva dela no paninho. Então, ela se debilitou muito, justamente pensando em não perder, com medicamento, tudo, com acompanhamento médico. Ela enfrentou toda essa luta. E durante esse período, então, eu trabalhando tudo, e orando a Deus, obviamente, mas não podia dar atenção total a ela. Ela ficou, digamos assim, num período, podemos dizer, hoje, até com o conhecimento que nós temos, ela enfrentou um período de depressão mesmo, Ficava num quarto, não tinha vontade para fazer as coisas, mas graças a Deus o Gabriel, então, após esse 5º mês, e todo esse trabalho médico e acompanhamento,
E a força dela, né? E obviamente o acompanhamento de Deus, justamente ela conseguiu vencer, e a partir do 5º, 6º mês, houve, digamos assim, o assentamento, digamos, ali no útero do feto, e o Gabriel veio depois, no caso, ali, com 4 quilos e pouco, né? Então, para a glória de Deus, essa foi a história do Gabriel. Do Rafael, um pouco diferente, ela enfrentou nos primeiros meses a mesma dificuldade, porém o Rafael, ele era espoleta já desde do ventre dela. Ficava se mexendo direto, né, todo dia, aquela coisa toda, até no caso na hora de dormir, até me incomodava, no caso ali, com o chute dele. Até que um dia, isso por volta do 7º mês, ou chegando no 7º mês, ela pegou e percebeu que ele não se mexia. Então ela me falou, nós corremos, no caso, para a médica, e a médica fez os exames, no caso nela, e percebeu que o batimento cardíaco do Rafael passava a baixar. Então a médica parou tudo que ela estava fazendo ali, as consultas dela, só falou para mim, no caso, para eu pegar a bolsa, no caso lá do Rafael, que já estava prontinha, e ela mesma levou a Valéria, no caso, para o hospital. Chegando lá, no caso, realmente ela foi para o centro cirúrgico, fez o procedimento, realmente de cesárea, e realmente o Rafael estava com o cordão umbilical 2 vezes enrolado no pescoço. Então, se nós deixássemos para outro dia para ir no médico, alguma coisa, fatalmente o Rafael não estaria conosco. Então, eu louvo a Deus pela vida dos dois, né? Então, repito, o Rafael completando 20 anos no dia 11 de dezembro, e o Gabriel completou 24 anos, com muita saúde, graças a Deus, e para a honra e glória de Deus. As palmas louvam a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Quem sabe tem alguém precisando de ouvir esse testemunho. Eu tive lá e ungi os meninos. Eu admirei eles tão novos, o casal, assim, com filhos. Achei que tinha 15 anos lá o Rafael, 20 vai fazer, né? O outro, o Gabriel, com 24 anos. E tem uma história. Isso é para nós também, irmãos, é outra mensagem aqui contida no testemunho. Uma foi o milagre dos 2 filhos que estão ali, bonitos, ali no lar, no rebento da casa, os rebentos, o broto da família, que é uma bênção. Mas a outra bênção que eu conto, que eu observo, é uma esposa que tem um marido. Ah, meu Deus do céu. Você já viu isso aqui? Você viu o homem contando o caso da gravidez da mulher? Ele ficou grávido junto. Ficou ou não ficou? Por mais que estava trabalhando muito, mas ele conhece toda a história dos filhos, a gestação, como que aconteceu, a luta que a esposa enfrentou, sabe tudo. Eu fui no hospital quando a minha esposa foi ganhar criança, quantas mães solteiras sofrendo, sem auxílio do marido, para dar uma palavra, para dar um apoio, para que a mulher se sinta segura. Como é bonito, jovens que estão aqui, que são solteiras ainda, pense bem antes de se casar. E quem também tem desejo de ter filho e acha que é difícil, olha o testemunho aí. A mensagem de Deus chegou para você, que é possível. Mesmo com as adversidades da vida, o Senhor é aquele que faz o milagre acontecer. O Senhor é aquele que opera maravilha em nome do Senhor. Muita gente chegou agora, sentado mesmo, abra sua Bíblia de novo, para quem chegou agora, vamos ler de novo, porque o irmão já foi feita a leitura oficial, mas chegou muita gente, então vamos ler o versículo, sentado mesmo, quem não leu ainda, eu vou ler o versículo base da palavra, para que os irmãos não percam a leitura. Capítulo 8 de Jeremias, o verso 7, vamos lá? Capítulo 8 de Jeremias, verso 7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Queridos, em várias passagens bíblicas, isso não é por um acaso não é. Nada na palavra de Deus é por um acaso. As coisas de Deus, elas têm um porquê, estão escritos aqui. Se está escrito é porque tem uma razão. Nós já começamos a observar que Deus está dizendo que muitas vezes o animal racional, ele tem algumas atitudes melhores do que a do ser humano, que é um animal racional.
Não é assim? Muitas das vezes o animal irracional, eu reitero, ele é, às vezes, mais compreensível, mais inteligente, e conhece certas coisas da natureza, mais do que o próprio ser humano. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 3, que o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu possuidor. Meu Deus do céu. O jumento e o boi conhecem o seu lugar de morar, o seu estábulo. Não é assim? Conhece lá a sua cocheira. E aí o animal, ele pode trabalhar o dia inteiro. Se você tirou o cabresto, ele vai pegar o caminhozinho para o seu estábulo, para a sua cocheira, e ele vai procurar o seu descanso naquele local. É assim ou não é? E aí está dizendo aqui, usando os animais como exemplo, que às vezes ele observa, ele consegue observar o que está acontecendo na sua volta melhor do que nós, seres humanos. Eu estava lendo um documentário uma época, que teve eu não me recordo do país e do ano, mas aconteceu um fenômeno da natureza, que o mar levantou grandes ondas e houve uma grande destruição naquele país, eu não me recordo. Eu sei dizer que os elefantes que estavam por perto sentiram aquele fenômeno que acontecia nas profundezas do mar, arrebentou as cordas e as correntes em que estavam amarrados e procuraram um lugar alto para se abrigar e fugir das intempéries que surgiriam. É coisa tremenda, meus amados. E Deus está dizendo assim, olha, se eu falo, se eu me revelo para os animais, o que eu não posso fazer e não posso falar com você? Deus está dizendo que Ele quer se relacionar conosco, Ele quer revelar a nós de forma muito clara. Você está entendendo isso aqui? Ele quer falar conosco. Os animais, eles observam tanto coisas boas como coisas ruins. É perceptível. Quantas histórias nós já vimos de pessoas que têm animal, por exemplo, pet, cachorrinho em casa, e ele, quando vê uma coisa, um fenômeno, uma perseguição espiritual, quem já teve animais sabe disso. Ou noites do animal latir a noite inteira, e você está dizendo, você entendeu o que está acontecendo. Muitas vezes é uma opressão no mundo espiritual, e eles observaram. E simplesmente o dono, que é racional, que é um animal racional, que tem um entendimento, não entendeu nada. Deus está dizendo para nós nessa noite, abre o entendimento, porque eu quero falar com você. Você consegue entender isso aqui? Abre o seu entendimento, porque eu quero falar com você. Deus quer se relacionar com você. Mas eu não sou pregador, pastor, não estou interessado em pregar. Não é pregar. Tem pessoas que ele não é pregador, me desculpe, eu vou falar, eu sou franco. Eu não quero chegar aqui dizendo que eu sou tal. Tem pessoas que não é pregador e nunca será pregador, mas ele terá mais intimidade que nós pregadores. Ele terá visões, revelações, intimidade com Deus profunda, muito mais do que o pregador. Porque chamado para pregar é outra conversa. Mas Deus, ele quer se relacionar com o homem. Os animais, eles são tremendos. Não é uma mensagem, isso aqui é só... Eu estou passando para vocês aqui a base da palavra de hoje. Por exemplo, você acha que um jumentinho, ele é mansinho, já nasce mansinho? Já pode pegar ele e montar sem corda, sem nada, que ele é tranquilo, ele é dócil, você só fala no ouvidinho dele, me leva ali, igual o GPS, à esquerda, à direita, e ele vai te levar? Não, ele não é assim. Para quem não sabe, o bichinho morde, o bichinho dá coice, o bichinho deita no chão. Mas quando o Senhor pediu para buscar o jumentinho, o Senhor não pediu para botar o abridão, como diz a linguagem do sul, para botar a sela, para selar o animal. Jesus disse assim, só ponha tecido, pano sobre ele. E Jesus montou, e o jumentinho entendeu que quem estava sobre ele era o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e o jumentinho simplesmente levou Jesus até Jerusalém, na sua entrada triunfal.
Um animal, a Bíblia vai dizer, pastor Alberto, um animal em que nunca fosse montado. Alguém aí se arrisca a montar em um animal que nunca foi montado? Eu estou fora. Montar em um animal que nunca foi montado? Pois é, mas o jumentinho entendeu. São coisas assim simples que eu quero embasar essa palavra. Por exemplo, irmão, quem já foi na fazenda sabe que tem raça de gado, de boi, de vaca, que pega até a sombra. Por exemplo, o Nelore. Pega demais. E a Bíblia diz que pegaram 2 vacas que tinham dado cria recentemente, prenderam vou falar a linguagem do sul, os terneiros, ou os bezerros lá para nós, em Minas, prenderam os bezerrinhos filhotinhos, prenderam, colocou as vacas no carro, para o processo de adestramento de um boi, de uma vaca, para o carro, para o trabalho, é simplesmente coisa de 6 meses a 1 ano, e em uma certa idade. Depois de velho não aprende mais. Ainda bem que nós somos racionais, dá para aprender depois de velho. Os animais aprendem de novo. Pegaram essas vacas bravas, com cria, prenderam as crias das vacas, colocaram num carro de boi, puseram a canga nas vacas, colocaram em cima da arca, em cima do carro, a arca do Senhor, que se invoca o nome do Senhor, e falou: vamos ver o que as vacas vão fazer? O que elas fizeram? Pularam, berraram, mas pegaram o caminho certo. Quem já leu a Bíblia diz que as vacas pegaram o caminho de Bet-Semes, andando e berrando, saudade dos bezerros que ficavam, dos filhos que ficavam, mas entenderam o chamado daqueles que mandou elas levarem a arca. Você está entendendo? Aí Deus está dizendo com essa palavra que os animais, mesmo sendo irracionais, obedecem o seu Senhor. E nós, por que nós não obedecemos? Sendo racionais. Deus hoje quer abrir o teu entendimento para a palavra, para nós melhorar um pouquinho, em nome de Jesus. Aí eu não consigo falar nada. Consegue, é que você não quer. Eu não consigo vir na frente, eu não consigo nem cantar. Consegue, é porque você não quer. Eu não consigo vir na frente e dar um testemunho. Consegue, basta querer. Por quê, pastor Jefferson? Lembra da outra jumentinha? O que aconteceu com a jumentinha do seu Balaão? A bichinha resolveu falar. A jumentinha resolveu conversar. Quando ele começou a bater, ela deu uma olhadinha para ele e falou: ô, seu Balaão, qual é o problema? Eu nunca precisei de apanhar. Qual o dia que... Ela ainda disse assim: desde o dia que o senhor me comprou, que o senhor negociou lá, que o senhor me comprou, eu vim aqui trabalhando para o senhor todo dia. Eu nunca fiz isso não. Olha o anjo aí que quer te matar, indivíduo. Oh, glória a Deus. A jumentinha avisou o homem não viu o anjo, mas a jumentinha via. Meu Deus do céu. Que Deus abra o nosso entendimento hoje para entender e compreender a palavra de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós hoje. É esse o assunto, queridos e amados. O texto que eu li diz assim: ó, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A Bíblia está dizendo de aves que faz o processo migratório. Elas migram de uma região para outra. Irmãos, existe aves. Teve uma que foi monitorada, ela bateu o recorde. Essa ave, ela voou 13 mil quilômetros em 12 dias, sem parar, para alimentar e para nada. 12 dias voando. Aves que migram de uma ponta para outra, o Senhor está usando elas de exemplo. No Brasil nós temos várias espécies de pássaros que migram aqui do sul, fogem do sul, no tempo do inverno, procuram o sudeste, algumas outras regiões, de repente elas voltam. Aves, por exemplo, como o tesourinha, que quando está aqui inverno em Curitiba, inverno no sul, ela vai lá para o Amazonas, um pássaro, fica lá nas florestas, na região quente. Quando passa e chega aqui a primavera, elas chegam para cá novamente. Aves que migram. Deus está usando isso para trazer uma mensagem para nós aqui hoje. É mais ou menos assim.
A ave ela é originária de um determinado país. Ali é o seu berço. Ela é originária daquela região. Mas devido a lutas e problemas com alimentação, problemas com proliferação, ela procura um lugarzinho melhor. E ela vai andando, e ela vai mudando. E ela migra para uma outra região. E ela fica lá tempos e tempos, sem GPS, irmão. Sem GPS, sem localizador. E ela sente na atmosfera, quando vai chegando o tempo, a coisa começa a ficar ruim, a alimentação fica ruim, o predador começa a atacar. Ela começa a olhar assim, as aves de migratória, elas começam a observar e dizer assim: eu não sou daqui. Aleluia. Essa não é o meu país de origem. As leis aqui não me defendem. Você sabia disso? Porque as leis daqui do Brasil, por exemplo, defendem a nossa fauna e a nossa flora. Por exemplo, tem animais que nós podemos criar em cativeiro sem nenhum problema, porque eles não pertencem os animais originários do Brasil. Mas então ele diz assim: opa, aqui não tem minha lei, a lei aqui não me pertence, deixa eu voltar para o meu país de origem. E ela levanta voo. Uma viagem difícil, porque muitas das aves migratórias, ela tem que voar todo o oceano, de polo a polo, correndo o risco de ser predada, de ser caçada, de ser morta por tempestades de granizo. Mas aí Jeremias está dizendo assim: olha para as aves que migram, olha, elas estão lá, elas saíram do seu país, mas quando elas observam que é tempo de voltar, elas levantam voo e elas voltam para a sua terra, fazendo o seu caminho de volta. Essa é a mensagem que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim: eu sei que você foi para tão longe da minha presença, eu sei que você distanciou e você seguiu o seu caminho, em busca das suas aventuras, em busca das suas realizações pessoais, em busca de um aconchego, de uma realização sentimental, amorosa, financeira. Você saiu e voou para bem longe. Mas vai chegar um tempo que você terá que voltar às suas origens. Você terá que voltar todo aquele caminho que você percorreu seguindo. Você terá que fazer esse mesmo caminho de volta. Eu me lembro que um dia cansado, falei: eu vou dar uma caminhada, aqui em Curitiba mesmo. Falei: hoje eu vou caminhar bastante. Adulei a minha esposa para ir comigo, mas ela não quis ir de jeito nenhum. Meu Deus do céu, não sei porque todo marido quer levar a esposa junto, né? Quando elas estão do lado, a gente se sente forte. Mas ela não gosta de caminhar. Aí eu falei: vamos embora. Não foi. Aí eu fui caminhando. Certa altura da caminhada, eu olhei assim para trás e falei: meu Deus, será que eu vou conseguir, Jesus, voltar? Me ajuda. Irmãos, sedentário de tudo, começou a doer tudo. Os nervos, as articulações. Mas eu tinha que voltar. Não tinha jeito. Eu comecei a andar e o carro ficou aqui, né? Na ponta do Náutico. E quando eu cheguei lá naquele final, são 5, 6 km mais ou menos, a primeira vez que eu fiz essa volta. E a primeira vez, então, você acha que está tudo tranquilo? Vamos caminhar. Eu caminhei rápido na saída, mas cheguei quase rolando. E quando eu via o carro, eu dizia: está tão longe esse carro, pelo amor de Deus. A impotência para chegar naquele carro. Mas cheguei, porque eu sabia que eu tinha que voltar de onde eu saí. Deus está dizendo isso. Por que vocês não observam que é tempo de voltar? Deus está dizendo para Israel: vocês saíram do meu aconchego, vocês saíram do meu trigo fino que eu quero sustentar vocês. Vocês deixaram o melhor dessa terra e foram para tão longe, para distante. Você não está na hora de levantar voo que nem as aves de migratória, aliás, as aves que migram e vão voltar. Aleluia. Voltar não é fácil. Olha, voltar não é fácil. Irmãos, voltar não é fácil. A distância a percorrer é longa. Tem gente que andou tão longe de Deus,
que aproximar de Deus vai sentir muito mais dor do que eu para caminhar. Vai ter que voltar para sentir dores terríveis, dores na alma, dores fortes de luta, de angústia. Diz essa ave que eu estava estudando sobre ela hoje. Deus me deu essa mensagem no caminho, vindo para cá, lá da casa do irmão Jaci, onde estava hoje, voltando de Agudos e refletindo com a Kézia. Eu falei, filho, eu vou pregar nesse versículo. E fiquei pensando, enquanto me arrumava, botei um vídeo dessa ave que migrou. Eu achei bonito. Ela vai perdendo todas as gorduras do corpo dela enquanto ela voa, voltando. E quando acaba com a gordura do corpo, ela começa num processo que eu não sei o nome, mas é um processo que ela começa a alimentar dos seus próprios órgãos. Ela consome até parte do fígado, de alguns órgãos, diminui em cerca de 25%. E ela vai chegando lá magra, chega no seu destino magra, sem gordura, de fome, de sede, mas ela percorreu a volta. Foi assim que eu fiz quando eu senti falta da casa do Senhor. Foi assim que eu fiz. Aleluia. Eu cheguei na igreja e olhei para os jovens, e quando eu vi as moças da igreja cantando, eu cheguei e olhei para as moças, para os rapazes da igreja, falei, isso aqui não é para mim nunca. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, isso não dá para mim, eu não vou conseguir. Não consigo servir a Deus nesse lugar. Como é que eu vou conseguir servir a Deus aqui? Mas quando a mocidade cantou, eu falei, mas que povo bonito é esse? Que povo lindo é esse, meu Deus do céu. Mas será que eu consigo voltar? Estava tão longe, tinha que deixar para trás a bebida, tinha que deixar o futebol, o societyzinho à noite que eu gostava, tinha que deixar de torcer para o Galo que eu gostava, a cervejinha de vez em quando que gostava, a namoradinha lá do mundo tinha que deixar tudo para trás, as piscinas, o clube que eu gostava de frequentar, gostava mais da piscina do que mesmo do rio, tinha que deixar tudo, e agora? Mas eu falei assim, eu vou levantar a mão nessa igreja. Terminou o culto, aquele monte de jovem me rodeou assim. Eu tinha ido em outras igrejas, quase que eu fui parar em outra. Fiz uma campanha de 7 dias lá, no antigo ministério. Lembra? O nosso pastor era de lá. Fiz uma campanha 7 dias lá. Mas terminava o culto, ninguém me dava um abraço, eu fui embora. Aí me convidaram para a igreja de Jesus Cristo. Quando terminou o culto, os jovens me cercaram. E chegaram para mim e disseram, jovem, tudo bem com você? Eu falei, tudo, que bom que você veio. Eu falei, que bom. Olha, jovem, vai ter uma caravana para uma congregação, vamos com a gente? Eu me senti importante. Falei, olha, esse povo não faz acepção de pessoas. Mesmo eu não sendo crente, mesmo não sendo daqui, eles me convidaram para ir. Falei, que coisa boa. Mas eu olhava para mim, eu estava tão distante. Eu tinha que passar por um processo de perder tantas penas, tanta no sentido da ave, tanto peso, tanta carga do mundo. Mas eu disse, é hora de voltar. É hora de voltar. Aleluia. E como acertar o caminho de volta? É difícil para acertar. Porque a ave, ela não tem um GPS, como eu disse. Mas ela tem é algo que só Deus pode colocar na ave. Na ave que faz esse processo, essa viagem. Porque diz os estudiosos que elas vão viajando, e pode ser que no caminho tem uma tempestade. E ela tem que desviar daquela tempestade e alterar a rota dela. Ela altera a rota. Mas aquilo que está dentro dela, da atmosfera da Terra, com ela, nem a ciência sabe explicar isso. Não tem como explicar. Ela continua voando e chega no ponto de onde ela saiu. Aleluia! Deus está dizendo que Ele vai te ajudar e vai te trazer de volta de onde você saiu. Por mais que pareça impossível, é impossível aos teus olhos, aos meus olhos, mas não é impossível aos olhos de Deus. Quando eu cheguei na igreja, alguns irmãos, acho que até falava com as moças, os pastores, não deixa ficar perto desse aí não. Esse aí não deixa não. Isso não vai ficar na igreja não. Isso é um gaviãozinho. Mas não sabe o que Deus tinha para nós. Foi um processo difícil, mas eu voltei. É tempo de voltar. Aí Deus está dizendo assim que a ave observa, por exemplo, enquanto tem a fartura de alimentos,
Por exemplo, a ave que alimenta de peixe, ela desloca de uma parte do Pacífico e vai para outra, onde tem abundância de peixe. De repente ela começa a observar que a alimentação que antes era o quê? Abundante, começa a ficar escassa. Aí ela não é boba. O papinho sentiu fome. Tá faltando alimento, então eu tenho que procurar onde tem, eu tenho que voltar. Deus está dizendo que Ele vai criar circunstâncias que você vai ter fome. Deus, no início que você chega lá, a ave que faz esse processo de migratório, chegando lá tem abundância. Logo você chega no mundo, o mundo te abraça. Abraça ou não abraça? Ele me abraçou. Eu entrei em aula de forró, aula de música, aula de dança, entrei em tudo. Mas o que acontece? De repente você começa a prestar atenção que vai ficando o quê? E diferente o alimento. Está escasso o alimento, que agora é a hora de voltar. Deus está dizendo que a luta vai bater na nossa porta para nós voltar de novo para onde nós estávamos. E nós conversávamos hoje com alguns irmãos, eu disse assim, até conversando com o irmão Antônio que está aí, irmão do pastor, eu disse, a luta é boa. Na sua casa, irmão Jacé, a luta é boa. Boa para quê? Para fazer a gente orar. Quem é que já chorou na presença de Deus quando a luta bate? Quando a luta bate, a gente derrama lágrima. E de repente a gente tem saudade de estar na casa do Senhor. Aleluia, você está aqui hoje, sabe por quê? Porque você chegou na casa do Pai. Você está no melhor lugar nessa noite. Por mais que nós não temos aquela multidão de ontem, mas a presença de Deus é a mesma neste lugar. E Deus está dizendo, volta que eu tenho alimento para te dar. O filho pródigo, ele sai, e ele sai cheio. Ele sai cheio de tudo. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitas amigas e amigos. Aí de repente, o mancebo, ele vai gastando tudo. A juventude, o dinheiro, tudo vai gastando. Aí ele, como uma ave que faz esse processo migratório, ele vai dizer, espera aí, eu estou com fome aqui. Ele desejou comer, irmão Miguel, as bolotas que os porcos comiam. Ah, não. Aí ele disse assim, espera aí, eu estou desejando comer esse negócio aqui. Aí ele lembrou-se da mesa da casa do pai. Enquanto isso, os trabalhadores do meu pai têm abundância. Ele disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar a árdua viagem e eu vou voltar para a casa do pai. Glória a Deus. E ele sai viajando sem dinheiro para comer, sem dinheiro para comprar aguinha mineral, sem dinheiro para comprar o calçado, sem dinheiro para voltar para casa, envergonhado da situação, porque tinha gastado tudo, mas ele propôs voltar, como um pássaro que volta para casa, para o seu ninho. E ele diz, eu vou voltar. E quando ele está voltando de longe, em vez do pai ficar lá parado, ao contrário de muita gente na igreja, meu Deus do céu, o que eu já ouvi aqui dentro, de pessoas que são confrontados, em vez da pessoa receber a pessoa com carinho, quando a pessoa chega na porta da igreja, já faz assim, ó, olha para a pessoa de cima e embaixo. Ah, irmão, isso é ridículo. Tivemos que tirar uma vez uma obreira da porta, porque a obreira na porta, em vez de receber as pessoas, botava para fora. A pessoa chegava, ela olhava de cima e embaixo e dizia assim, é assim que você vem? Pelo amor de Deus, o pai não é assim. Quando alguém sai e está chegando na igreja, ele tem um abraço apertado para dar. E você pode sentir o abraço do pai aqui hoje. Ai, Assuriabás. Eu senti isso quando eu cheguei na igreja. Eu senti isso quando eu cheguei, o aconchego da casa do pai. E como prova disso, o pai deu um abraço naquele menino, não mandou ele tomar banho primeiro para depois abraçar ele. Tem gente que vai abraçar a gente depois que você é pastor, depois que você virou um obreiro. Agora vamos aqui, é o pastor Jefferson. Pois é, mas quando era o Jefferson lá do mundo que chegou aqui com um brinquinho de pressão na orelha, graças a Deus não furei, desviava de mim. Desviava de mim. Quando entrava aqui todo diferente, aqui não, mas lá na minha cidade, muitos nem passavam perto, nem chegavam perto. Mas eu me lembro que um dia, eu tinha um amigo, ele me abraçou um dia, um senhor, e ele me fez chorar no meu trabalho. Botou a minha cabeça no peito dele e disse, Jefferson, Deus tem uma obra na sua vida. Ele usou uma expressão que eu amei. Aquilo mexeu comigo, ele disse assim,
você não está desviado. Eu pensei, mas estou bebendo, estou tudo. Não, você não está desviado. Falei, mas não estou não? Que bom então, é. Você não está desviado não? Falei, não. Falei, por que eu não estou? Porque você ainda tem fé no coração. E você deu uma parada, mas você está de volta para a casa do Pai. Aleluia. E ele me deu um abraço. Assim fez o pai do pródigo. Quando ele chegou, diz assim, volta, porque tem comida com fartura na minha casa. Vai morrer o bezerro cevado. O filho pródigo, quando ele chegou rasgado, sujo, maltrapilho, ele foi o centro das atenções, porque o pai mandou matar o bezerro cevado e preparou tudo para aquele filho. Sabia que na igreja, irmãos, deixa eu falar isso aqui para vocês. Eu vou usar a expressão do presbítero Haroldo. Ele disse aqui nesse altar, às vezes Deus levanta o nosso pastor, levanta ele, abre a igreja, abre o ministério, passa a luta. Sabe para quê? Para você entrar hoje aqui na igreja, para você ouvir essa palavra. Às vezes Deus preparou tudo hoje aqui para te alimentar, e Ele não vai esperar você se banhar primeiro, cortar a unha, calçar primeiro. Primeiro Ele te dá um abraço do jeito que você chegou. Primeiro Ele te dá um abraço do jeito que você entrou. E depois as coisas vão mudando cada vez mais na nossa vida. Quem crê no poder dessa palavra, essa palavra que cura, essa palavra que salva, essa palavra que liberta. Eu achei simplesmente lindo o Senhor comparando-nos com a ave que migra e que vai mudando de regiões. Que Deus em Cristo possa te abençoar, possa te revelar essa palavra. Eu estava vendo, não é só as aves, existe também os gnus ali na África. Eles ficam comendo, e quando o pasto está escasso, eles observam que lá na frente está chovendo. Eles vão procurar capim verde lá. A Bíblia diz de Ruth. Ruth estava junto com Noemi. Noemi saiu de Belém, mas de repente lá em Moabe, ela diz assim, a hora de voltar. É o retorno, porque vai ter alimento para mim. E ela prepara o retorno. E quando chega lá, Deus tinha um Boaz esperando ela. Olha para cá em nome de Jesus, que eu vou profetizar na tua vida. Eu nunca preguei essa palavra, Deus me deu agora essa tarde. Você chegou aqui e o teu Boaz está te esperando aqui. Você chegou aqui e o pai do pródigo te espera. Tem comida para a tua mesa, tem solução para os teus problemas. Oh meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por estar aqui nesse lugar. Obrigado por estar aqui. E é noite do Senhor colocar anel no teu dedo, sapato nos teus pés, vestido novo para você usar. É uma Ruth que chega aqui sem nada. Ruth chega lá em Belém de volta, junto com a sua sogra, sem nada. Mas de repente, catando migalhas. Sabe o que é isso? Irmão, Ruth estava catando migalhas. Processo de humilhação. Coisas que só mendigo faria, só os pobres fariam para não morrer de fome. Mas de repente Boaz diz assim, eu vou casar contigo. Eu vou tirar o teu opróbrio. Eu vou tirar a tua vergonha. Eu vou te honrar. É noite de Deus nos honrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que a volta não é fácil. Diz que os gaviões ficam esperando as aves que estão voltando. O cansaço, as intempéries, a luta. Não é fácil voltar para Deus. O inimigo vai lutar para você não chegar. Mas aquele que te chamou e te atraiu para cá, ele vai te proteger. Ele vai te trazer debaixo das suas asas. Quem entendeu essa simples palavra nessa noite? Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Eu não sei o que você precisa aqui hoje, mas eu vou orar por você. Vou orar por você. Vou orar. Deus tem me incomodado para orar por mais pessoas, para buscar um pouquinho mais, para consagrar um pouquinho mais por vocês. A maior prova de amor de um pastor, meus amados irmãos, não é apenas um abraço sincero, que é maravilhoso receber um abraço, mas a maior prova de amor de alguém, de um homem de Deus, é quando você dobra o joelho e você adota alguém em oração, e você apresenta essa pessoa em oração. Quando você ora, Deus abençoa. Fiquem em pé, por gentileza, meus irmãos, queridos e amados. Eu não sei da forma que você entrou, mas uma coisa eu te garanto, você não sairá da mesma forma. Tem alimento para a tua alma. Levante as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Como as aves migram, Senhor. Como as aves, meu Deus, elas voltam. Como os animaizinhos te conhecem. Aqui estamos nós, aleluia. Nessa noite aqui, Pai, voltando para os teus braços. Obrigado pelos irmãos que estão na campanha. Sexto elo da campanha, Senhor. Oh Deus, ajuda, meu Deus. Ajuda os irmãos que vêm de longe, Senhor. Que vêm de longe, de longe, de longe. Os irmãos que acordam 5 horas da manhã para estarem conosco. Ah, meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, eu te peço, Senhor, assim como o Senhor me ajudou a voltar, ajude alguém a voltar. Assim como o Senhor realizou, meu Pai, os sonhos de muitos nessa campanha, realiza também os projetos dos irmãos, em nome de Jesus.